Boa noite, vamos mais um vídeo, né? A continuação daquele vídeo anterior, né? A parte 2. O vídeo era as diferenças entre o Espírito Santo e o Espírito da Verdade. Agora seria a parte 2, o Espírito da Verdade. Parte 2, o Espírito da Verdade. Vamos ler os versículos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, versículo 26. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porém, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. João, capítulo 16, versículo 7. Eu procurei por uma tradução que fosse bem adequada para a palavra paráclito, ou seja, consolador. É que tem muitas traduções, existem muitos sinônimos, né? Mas para mim, isso aqui, no meu parecer, o que eu acho que é mais verdadeiro é que paráclito é algo similar a um professor ou a um mestre. Bom, Cresto nos promete outro Consolador como ele, que daria sequência à revelação do reino iniciado por ele. Então Cresto foi o primeiro paráclito, professor, e Paulo seria o segundo paráclito, professor, como diz no trecho da Excerta de Teodoro. No versículo 23 diz assim: os seguidores de Valentino dizem que Jesus é o paráclito, porque ele veio cheio de aions, tendo surgido do todo. Porque Cristo deixou para trás Sofia, que o expulsou e foi ao pré-Roma. Pediu ajuda a Sofia, que foi de fora, e Jesus foi apresentado pela boa vontade dos aions, como um paráclito para o aions que havia passado. No tipo de paráclito, Paulo se tornou o apóstolo da ressurreição. Imediatamente após a paixão do Senhor, ele também foi enviado para pregar. Em suma, né, o que Valentim também fala, que é um escritor, né, gnóstico lá do II século, que Jesus ele é o paráclito, ou seja, o Consolador, que na minha concepção é um professor, é um mestre, e que Paulo ele foi levantado depois da ascensão de Jesus para ser também um tipo de paráclito, ou seja, de consolador, de mestre, após, né, a ascensão de Crestos até os céus. Se vocês lerem a hipóstase dos arcontes da Biblioteca Nag Hammadi a respeito da realidade das autoridades, inspirado pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, aqui é Paulo, né? Se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que a nossa disputa não é contra os seres de carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. Bom, na Hipótese dos Arcontes, né, esse livro descoberto na Nag Hammadi, ele diz que o apóstolo, né, Paulo, ele é inspirado pelo Espírito do Pai da Verdade. Então ganha bastante consistência, né, com essa afirmação da Nag Hammadi, que Paulo realmente é o Espírito da Verdade, né, ou o Consolador, né, o Mestre, né, o segundo Consolador, predito, né, para ser enviado, né, aqui à Terra por Crestos. Bom, ratificando, né? O que eu quero dizer com essas postagens acima? Eu quero dizer que depois da ascensão do Salvador, ele enviou outro Consolador, o apóstolo Paulo. Bom, o Consolador, como eu falei, é um mestre, né? É um professor, né? Ou coisa similar. O Salvador ele foi o primeiro Consolador e Paulo o segundo Consolador. Reiterando na hipóstase dos arcontes, inspirado pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, Paulo pregava igual ao Salvador, o mistério do reino dos céus. Bom, o que nós temos é o seguinte: o Espírito Santo prometido no Evangelho de Lucas, né,
e ratificado em Atos dos Apóstolos, né? Que para mim, né, são as mesmas pessoas, né, que escreveram o Evangelho de Lucas e e o livro de Atos, porque tem uma dedicatória para a mesma pessoa, ou seja, para o bispo Teófilo. A intenção de quem escreveu é que esse Espírito Santo faria a gente entender, relembrar tudo que estava escrito de Cristo nas Escrituras. Ok. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: se hoje nós temos somente uma boa porcentagem, uma pequena porcentagem, 18%, o que é de fato nos Evangelhos, então como poderia esse Espírito Santo nos fazer lembrar das palavras de Cristo, se esta Bíblia está adulterada e interpolada? Seria então o propósito do Espírito Santo nos fazer lembrar das mentiras dos autores dessa Bíblia, bispos e teólogos da ortodoxia? Crestos, ele disse uma coisa muito interessante em São João, capítulo 16, do versículo 12 ao 16. Eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Bom, esses versículos quer dizer o seguinte, que o que ele tinha para dizer, o pessoal daquela época não podia suportar. Tanto é que ele dizia quase tudo por parábolas, né? Mas ele promete um Espírito da verdade, tá? O Espírito da verdade aqui é o Consolador, tá? Que, ao meu ver, o Espírito da verdade, sendo Consolador, é um outro mestre que ele enviaria, né? E revelaria tudo a ele, e ele seria o decodificador para nós desse reino dos céus, né? Tudo que ele anunciava, né? O que ele iria anunciar, realmente é o que realmente Crestos iria revelar para ele, né? Então, nós veremos no versículo a seguir que Paulo se encaixa bem, né, nesse conceito desses versículos, né? Bom, em Gálatas capítulo 1, do verso 11 e 12, diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Isos Crestos. É assim que está escrito no original, na reconstrução da Bíblia Marcionita. Isos, pela revelação de Isos Crestos. Então, quando em São João, Isos Crestos promete um consolador, que ele prometeu, disse que ele falaria e testemunharia dele, porque iria receber esta revelação dele. Então, Paulo aqui confirma que ele recebeu a revelação direta de Isos Crestos. Em Romanos 16, 25, Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Bom, esse daqui é o checkmate, né? Ou seja, existem duas coisas que nos revelam os mistérios do reino dos céus. E Paulo foi bastante explícito. Pelo meu evangelho, né? Paulo falou assim: segundo o meu evangelho. Então o evangelho que Paulo pregava era conforme a revelação de Cristo tinha dado a ele.
e a pregação de Jesus Cristo. Então são duas coisas que nos revelam o mistério do reino dos céus. É a pregação de Jesus Cristo e a pregação de Paulo. Isso aí só tem a confirmar que o que Jesus falou, né? Tem muitas coisas que hoje vocês não podem suportar. Então eu enviarei o Consolador assim que eu for embora, que ele vai realmente vos revelar toda a verdade. E tá aí. Quem que nos revela toda a verdade? É Paulo. Então o primeiro Consolador é Cristo, Jesus Cristo, e o segundo Consolador é Paulo. Consolador eu quero lembrar bastante, né? Para mim, a palavra Consolador, ou ela é mestre ou é professor. O nosso primeiro professor foi Isos Crestos. Depois da sua ascensão, ele enviou um outro professor, um outro mestre, Paulo. Então, o Espírito da Verdade é Paulo. Eu gostaria de recapitular esse certo de Teodoro, né, que foi um estudioso gnóstico do segundo século, no seu capítulo 24. Porque Cristo deixou para trás Sofia, que o colocara para fora, e indo para o pré-Roma, pediu ajuda a Sofia, que ficou de fora. E Jesus foi apresentado pela boa vontade dos Aions como um paráclito para o Aion que havia passado. Então aqui está afirmando que Jesus, que Crestos, ele foi enviado como um paráclito, como um professor, né? No tipo de paráclito, Paulo se tornou o apóstolo da ressurreição. Então Paulo também é outro tipo de paráclito, ou seja, outro tipo de mestre, outro tipo de consolador, outro tipo de professor. Então o primeiro consolador é Crestos, e Crestos diz, eu vos enviarei outro consolador, e Paulo é este segundo consolador, ou paráclito, ou seja, Paulo tinha o Espírito da Verdade. Na Hipóstase dos Arcontes é dito que Paulo tinha o Espírito da Verdade do Pai. E o próprio Paulo diz, o Evangelho que eu vos prego, não recebi de homem algum, mas por revelação direta de Isocrestos.